Afonso Alturas, supondo que é mesmo o teu nome, não é um nome fictício. Não é um nome fictício. Não sei como é que alguém chegaria a esse nome fictício, né? Se eu tivesse essa hipótese de inventar um nome, não seria Afonso Alturas. Epá, mas a questão é, eu cresci a odiar este nome, até ao momento em que as pessoas começam a dizer o meu nome associado a coisas positivas. Vem agora aí, Afonso Alturas, palminhas. Começou a soar melhor. Já houve gente a perguntar, isso é mesmo o teu nome ou isso é fictício? Mas sim, é mesmo o meu nome. E não vou a lado nenhum com isto. Portanto, boa resposta. Vou bloquear a resposta, ok. Aceito. Já não sou bem desse tempo, do tempo das anedotas, mas havia anedotas desse género, de alguém que mudava o nome e esperavas que a alteração fosse realmente uma coisa boa e, de Sim, facto, sim. a mudança não é nada de especial. O teu nome presta-se a muitas brincadeiras. Alguém com vertigens não se pode Sim, aproximar sempre, de ti. tenho medo de alturas, sim. Também diziam sempre, grande alturas. Esses clássicos. Já agora, entrando aqui por terrenos básicos, quanto é que medes? Eu meço 1,80 m, Ok, o que ok. não é assim tão alto. Para os padrões atuais, não é? Se fosse há uns anos, Há era. uns anos seria assim, que tu vais às aldeias e olhas para aquelas portas Sim, e sim, sim. ficas, credo, isto é tudo óbitos. Há uns anos, o anão passava despercebido. A média começou a subir e o anão, porra, o que é que se passa aqui? E o anão é um mistério, não é? O anão é uma figura mitológica. Eu não sei porque é que os anões continuam a existir e os gigantes não. E os Yeah. dragões. Porque tu olhas para as Suposto. histórias da mitologia e tens lá sempre os anões. Por acaso, na mitologia, há aqui um parentesco entre o anão e o dragão. Ambos gostam, muitas vezes estão associados a um tesouro. Tanto o dragão como os anões estão a proteger um tesouro. Sim, sim, sim. Sim, um anão para proteger um tesouro é de facto. Tudo isto existe, dragões e anões também, supostamente já me disseram que existe. Estavas numa caverna, descobrias, é só ouro, estava lá um anão. Pá, se calhar Mas não vou a esta. Descobrias cá ao meu lado está um dragão. E é pá, preciso sair daqui com dinheiro, que é preciso construir o meu pois, reino. eu acho que ia para o dragão. Porque normalmente quando nós temos histórias, a moral da história acaba sempre com a pessoa acha que o dragão é mais perigoso e vai para o anão e afinal o anão é que é, por preconceitos e não sei o quê. Portanto, saltando para a previsível moral da história, eu acho que ia logo para o anão. Este tipo de lutas é uma coisa que acontecia muito, morria-se muito antigamente nas batalhas. Não havia cá diplomacias. Um acordo, não, tenho Sim, aqui uma sim. espada, tu tens para aí um machado, qualquer que vamos lutar, há um que morre e há outro que fica. Não havia cá discussões. Supostamente é mais fácil derrotar um anão que um dragão, em Sim, princípio. Mas o anão não fica bem em histórias. Cantam-se cenas, poemas sobre a vitória sobre o anão. sim, sim. Para a existência deste dilema, ter o seu quê, eu acho que o anão teria de ser o herói, não é? Eu acho que eu ia para o dragão só para foder a história a esta pessoa. Claramente eu queria que eu escolhesse o anão e depois eu lixava de alguma maneira, não sei como, não sei como é que o anão seria mais forte que o dragão. O tesouro está onde? Não é? Nós temos uma caverna, temos o quê? Está numa caverna. Uma caverna. Qual é que é a dimensão da caverna? Dava para montar uma vila portuguesa dentro da caverna. Ok. Epá, eu acho que ia para o dragão. Eu ia para o dragão. Porque um anão. E é um anão, não é uma anã. Nós estamos já a pressupor o sexo do anão, não é? Sim. Porque quando Ah, nós dizemos anão, nós pensamos que é como aquilo do homem com H grande. vamos mudar um bocadinho o cenário. Um casal de anões. Ok. Epá, ainda pior, não é? Casais anões são muito tóxicos, não é? Gerar traumas de infância e trazer tudo isso. Geram traumas para eles próprios ou, por exemplo, para os pais. Por exemplo, para os pais, aquilo que se diz, aquilo que os pais gostam mais nos filhos é vê-los crescer. E no caso dos anões isso não acontece. Ou seja, estão sempre à espera que o Sim. filho cresça e ele nunca cresce. Eu até já falei nisso no outro podcast. Não sei se é escocesa. Eu sei que faz parte do tesouro. Eu sei que parte do tesouro é um anão. Eu sei que o dragão está a proteger um anão. Eu não sei porque é que o anão está ali nesta Sim. equação, mas sei que está lá. Não me perguntes porquê. Porque raio é que um dragão precisa de dinheiro ou ouro? Não há nenhuma Epá. história em que o dragão, olha, tenho aqui, vou comprar tabaco. Ele não precisa de dinheiro para nada. E o anão precisa. Epá, a questão é que é o Peter Dinklage. Ele vive uma boa vida, não é? Ele consegue ter senhoras, ele consegue ser aceito na sociedade, não é? Pelo dinheiro que tem e a fama. Portanto, em princípio, se calhar um anão consegue ultrapassar a sua condição.
com a riqueza. Por acaso estás a tocar aqui num ponto muito engraçado que eu nunca tinha pensado. Essa coisa de, pelo facto de teres muito dinheiro, quase que transcendes a tua condição. Na estatura nunca pensei. Acontece muito na questão da idade. Sim, sim. Um velho pobre é um velho. Um velho rico, é pá, está um jovem. Ninguém na sociedade é capaz de dizer que ele é um velho. Tem muito dinheiro. Sim, sim. Será que isso se aplica à estatura? Um anão que é tão rico, que a sociedade é incapaz de dizer que ele é anão. Eu acho que sim. Também não sei qual é o anão mais rico do mundo. Faz falta este tipo de tops. Sim. É capaz de ser o Peter Dinklage, não é? Mas se eu fosse uma gold digger, ou um gold digger, eu sou um gold digger, não é? Vamos falar na primeira pessoa. Eu acho que eu preferia estar com um anão jovem, rico, do que com um velho rico. Ser anão, quando estamos a falar de pessoas ricas para chuparmos a picha, acho que. Até porque depois o pênis, em princípio, é proporcional, não é? Ou não. Há um mito, e é daquele tipo de mitos, é muito engraçado quando se fala de características associadas a qualquer grupo de pessoas. Quando é negativo, não vais por aí. Quando é positivo, ninguém mexe, não vamos desmistificar, deixa estar. No caso dos anões, eu não sei se isto ainda existe, mas durante muito tempo havia um mito que o pênis do anão é desproporcional. Ou seja, Era um pônei, sim. não ouço ninguém, seja da comunidade dos anões, seja fora, é só para corrigir o mito. Eles têm picha pequena, é só para dizer isto. Não há ninguém. Pela lógica, será proporcional. Não faz sentido alguém com 3 palmos e uma popa ter um pênis de 30 centímetros. Senão é uma espécie de T. O que é que- É o terço. Há pouco falaste do gigante. Posso-te adiantar uma teoria. Esta seria a teoria segundo a qual os gigantes extinguiram-se. Pela medicina, quanto maior és, mais probabilidade há de teres infarto. Supondo que houve uma altura que existiram gajos, sei lá, 4, 5, 6 metros por aí acima. Epá, isso é da grande, bué da grande. Era só gajos a cair, sei lá, no Egito, na antiga Grécia, sociedades antigas. Epá, estes gajos não se aguentam nada, pá. Carregar as pedras para a pirâmide, pegou em 2 pedras, teve um infarto. Epá, prefiro estes pequeninos. Custam a fazer isto, mas Sim, fazem, sim. né? É exatamente isso. O ego mata sempre as pessoas e eu acho que os anões têm o ego mais controlado. Qual é a relação do ego do anão? Eles estão numa condição humilde, não é? Eles nascem humildemente. Vou fazer aqui um paralelismo que não é muito abonatório para o anão, saindo do anão, mas já voltando para ele. Quando pensamos nos animais, eu não sei se é um padrão que se aplica a todos, pelo menos nos animais domésticos, quanto mais pequeno é o animal, mais raivoso é. Pensando nos cães, em muitos animais, quanto mais pequenos são, mais nervosos são. Será que isso se aplica aos anões? Um São Bernardo está em paz. É um cão budista. Um chihuahua. Sim. Ui. É um hooligan. Só falta gritar Chelsea, alguma coisa assim. Eu estou aqui a pensar por alto. Mas, por exemplo, mais uma vez, não sei se uma coisa está ligada à outra. Se pensarmos em figuras tranquilas, que eu saiba, assim de repente não me lembro de nenhum budista que seja anão. Já viste algum budista que seja anão? Epá, quando eu olho para aquelas figuras do Buda, muitas vezes eu penso se o Buda não era anão. Está sempre assim, ou sentado, ou em pose de lótus. Também trabalhar Sim. que é bom nada. Eu acho que o facto de o representarem sempre de uma forma tão exagerada, eles exageram sempre o tamanho do Buda, não é? Eu acho que da mesma maneira que nos retratos dos reis, eles tinham um ego tão inseguro que mandavam as pessoas pintar algo mais imponente. Eu acho que muito provavelmente o Buda era anão e este é o grande segredo que as religiões escondem. É E era que anorético. era anão. E era anorético. Naquela altura a gordura tinha uma acessão positiva. Sim, era anorético, de certeza. Teve tanto tempo debaixo de árvore, sem fazer nada, chegou a um ponto que ficou anorético. E acho que nem eram árvores de fruto, portanto nem lhe caía nada à boca, não é? Ele escolhia árvores inúteis. E se fosse de fruto, podíamos chegar à conclusão que se calhar o Buda é uma farsa. É claro que isto é mais ou menos mitificado, mas vamos por aí. O Newton caiu-lhe uma maçã em cima, Sim. teoria da gravidade. O Buda teve a vida toda debaixo de árvores e não inventou nada. Conhece alguma lei física do Buda? Não há muito. Onde é que ele está hoje? Está à porta dos salões de estética, que parece uma brincadeira. Um gordalhão à porta do... O que é que este gajo está aqui a fazer? Não costumo entrar em muitos, mas seria expectável que houvesse um antes e um depois. O antes, o Buda à porta, era o gordo. E depois dentro havia um Buda magro Sim. lá dentro. Para a gente perceber o contraste. Não é uma boa figura. E estou a tentar pensar em mais pessoas associadas a árvores que tenham tentado buscar inspiração em árvores. Temos a Furibela. Pois sim, sim. Ao nosso Sim. caso, que é para cada um ter os seus Budas. É Sim. o nosso Buda. Eu suspeito que caiu uma maçã na cabeça da Furibela e ela teve um bocado
o pensamento inverso do Newton, que o Newton, pronto, ele descobriu a gravidade e aceitou a gravidade. Eu acho que ele quis contrariar a gravidade pondo implantes nas mamas. É um bocado arrogante, não é? As mulheres que Sim, põem silicone nas mamas. sim, Porque é mesmo mandar a gravidade para o caralho, não é? a gravidade também é poucas vezes falada nestes termos, puxa tudo para baixo, seja mamas. Eu já falei, acho que foi com o Miguel Vieira, uma das conversas. Vi duas fotos do Robert De Niro, de perfil, quando ele era novo e quando ele era velho. Eu já sabia disto, mas ali ficou claro. As orelhas e o nariz crescem à medida que vais envelhecendo. Ou seja, isto também é tudo trabalho da gravidade. O trabalho da gravidade é tornar-nos cada vez mais feios ou cada vez mais grotescos. E depois vêm estes marmelos com as cirurgias estéticas contrariado o trabalho da gravidade, não é? Uma das leis da física que está cá desde o início. É um bocado arrogante. É um desrespeito completo. Se a gravidade fosse uma entidade, seria expectável que a gravidade se vingasse nessas pessoas que tentam contrariá-la. Essas pessoas caíam muitas vezes por dia. Não se davam conta porquê. É a gravidade a vingar-se. Saíam de casa O de mais trau. provável é que, de facto, toda a questão das alterações climáticas seja por causa dessas pessoas. Estão a enervar imenso a natureza. Quando nós dizemos que o ser humano tem um papel no aquecimento global, eu acho que não é BMWs, eu acho que é mesmo implantes nas mamas. Há muitos materiais, mas aquilo é mais ou menos um plástico. É Sim, silicone. Certamente há esta figura, a ativista que luta contra o plástico, não ao plástico, e depois 1 litro de sim, silicone em cada teta. sim, sim. Não vejo nenhuma cartolina ao lado, tira-me essas tetas, se faz favor. Sim. Mas voltando ou não, achas que ele sofre dessa condição? Quanto mais pequeno, mais raivoso? Ou está liberto dessa regra? Parece-me haver uma certa tentação. O anão parece ter dois caminhos, não é? O caminho do amor e o caminho da raiva. Só que não consegue ir muito longe em cada um deles porque tem as pernas curtas. Fica Sim. sempre a meio caminho. Pode virar-se contra o mundo inteiro e para fazer-se grande, não é? Porque se eu morder muito os joelhos às pessoas, pode ser visto como algo maior, no sentido em que provoca maior dano. As pessoas não estão à espera. Mas acho que temos também os outros anões que aceitam a sua condição e vivem uma vida simples, entre os montes, numa cabana. Ao pé de um dragão. Se um anão disser eu aceito a minha condição, depois não se pode passear de salto alto. Está a fugir à Sim. sua condição. É algo que não existe, não é? O anão de salto alto. Não vale a pena. Quem é que tu estás a tentar É enganar, parvo. não é? No máximo, não. Não há qualquer utilidade. Só se fosse um salto extremamente grosso. Se for andas, dá. Não sei se um anão consegue andar em cima de andas. Sim. Pois. Isso também já não se vê há muito tempo. Por acaso, o verão passado, coitada, já aconteceu-lhe isso. Voltando a uma ideia logo do início, eu não sei se isto é aplicável a todos os sítios. A percepção que eu tenho é que, em todo o lado, a altura média está a subir. Sim. Por exemplo, uma figura histórica que nós dizemos que ele é baixo, mas à época não era baixo, era uma figura normal, o Napoleão, salvo erro, media 1,68 m. Para a altura, estava na média. Nessa altura, ser anão, eras só um bocadinho mais baixo. Se tivesses uma popa, eras igual aos outros. Se calhar eram ainda mais baixos, não é? Nós estamos a assumir que há uma constante de anão, não é? Que o anão Epá, esteve mas... completamente separado de todo o processo evolutivo e há uma constante de anão. Ou seja, a tua teoria é que o anão cresce, mas a uma velocidade mais vagarosa. É isso que estás a... Sim. Epá, se formos até o infinito, teremos anões Tivemos o gigantes. Marcos Mendes, 3023, creio eu. Daqui a, sei lá, não sei quantos milhões de anos, supondo que ainda há homens, teremos anões de 3 metros. Sim, essa é a minha teoria, sim. Estamos aqui a falar de coisas menos vantajosas para o anão, mas eu acho que pode ser o grande vencedor do século XXI. E é uma premissa cómica. Se pensarmos na crise da habitação, isto está bom para os anões. Sim. Sim, um T0 para um anão é um T5. É um palácio. Aliás, eu acho que é uma injustiça social vendermos as casas aos anões ao mesmo preço. Exato. Devíamos aumentar imenso o preço, porque, portanto, um T0 para um anão é uma mansão. Pronto, os anões de facto andam a comer-nos todos os dias, não é? O André Ventura fala dos ciganos, não é? Mas eu acho que devíamos construir muros aos anões. Se ninguém põe obstáculos, qualquer dia chegas a casa
e tens uma aldeia de anões a viver no piso superior. Assim, estão 140 anões a viver. Para a gente é suficiente. Pois não podes competir. Mesmo os preços praticados atualmente, dividido por 140, fala-se muito. Fala-se muito. Fala-se o que se fala. Fala-se das hortas verticais. É uma pancada do pessoal da cidade. É sempre um retângulo curto, não é? Agora apetece-me ter uma horta vertical de 300 metros, não é? Onde é que aquilo vai? Às tantas tem a fachada toda do prédio em horta e tu deixas de ser um agricultor, tornas-te um alpinista. Já pensei nisto sob diversos ângulos. O ângulo de os homens estão a ocupar cada vez mais espaço, o espaço que antes era reservado aos animais selvagens, e há animais que se podiam facilmente adaptar. Nova fauna barra flora, uma cabra. Não sei se já viste aqueles vídeos das cabras que sobem Sim. verticalmente. Cabras montesas, sim. Tu tens uma horta vertical muito grande. Quando sabes, estão 3 ou 4 cabras. Pá, estou aqui, vai dar bem. Vai dar bem. Pastorícia vertical também. Exatamente. Eu quero ser agricultor, mas não consigo, pá, tenho medo de alturas. Temos aqui um callback. Agrada-me porque a cabra, por exemplo, é um animal que não percebo porque é que não há mais cabras nas cidades. Não percebo. Eu já vi vídeos, barragens, como se nada fosse. Parece que elas sabem onde é que fica o botão das leis da física, foram lá, desligaram. Agora vou para cima. Muito engraçado. Já não me recordo qual foi o vídeo, em que situação. Um alpinista. Graças. E a cabra. Tic, 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 na boa. E olha aqueles. Subiu não sei onde, pôs uma bandeirinha. A cabra vai lá todos os dias comer um tufo de erva que está lá em cima. E pá, e ninguém tira uma fotografia com a cabra, pá. Tirem a fotografia com a cabra, se faz favor. A cabra sobe aquilo 30 vezes e não perde orelhas, não perde narizes, não é como os alpinistas que sobem os Himalaias, quando vêm, só vê metade. Eu desconfio que há animais que já sabem disso, estão lá à espera. Olha, este alpinista vai deixar aqui um braço. Sim, sim, os abutres estão sempre lá, sim. Por acaso, o Epá, abutre mas não sei se dá no gelo. O leopardo das neves, vivam no gelo. Porque o gelo é muito fixe porque conserva. Eles às tantas, olha, isto é a minha despensa, até onde a vista alcança, são braços de alpinista. Quando eu morrer, é herança. E é uma coisa engraçada porque, à exceção dos humanos, esses animais podem fazer isso com os seus descendentes. Quando eu morrer, tudo isto é teu, estás a ver? É neve, mas por baixo, corpos. Corpos. Se houver para aí algum canibal, vai atrás dele, isso é teu. Aviões que se espinharam e depois. Talvez se me recordava de um exemplo em concreto. Um avião qualquer que se espinhou e depois aquilo redundou em canibalismo. Já não me recordo. sim, mas lembro-me do caso, também não sei em específico, mas sim. Mas às tantas foi só um pretexto. Se calhar um deles queria ser Sim. canibal. Como é que eu faço isto para não me parecer tão mal? Pois é isso. Vou simular que o avião se despenha e depois digo, olha, não há comida. E agora? Mas eu tenho aqui uma barra da Prozis. Isso não me alimenta. Mas eu tenho o mesmo raciocínio em relação às orgias. Estou à procura de alguma boa razão para fazer uma orgia sem me julgarem. Ainda não há bem nada. O que é que justifica uma orgia? Como é que eu podia estar no Correio da Manhã, no meio de uma orgia, e ser justificável? As pessoas olharem para aquilo e dizer, pois, não tiveram outra hipótese, teve de sobreviver. Posso dar Ah, uma justificação, não sei se é a melhor. podia Diria. estar com uma data de irmãs Lúcias gêmeas, não é? Se eu tivesse com uma data de irmãs Lúcias gêmeas numa ilha, isto não fez sentido nenhum, mas saiu. A justificação que eu daria é estou a fazer contactos. Fazer contactos. Networking. O mundo está cada vez mais agressivo. O LinkedIn é a rede social mais vantajosa no B2B. Estás a dizer que o LinkedIn é a porta de entrada para quem quer entrar no mundo das orgias. Sim. Porque aquela pose de braços cruzados não engana ninguém. De antes nós tínhamos mais aquela pose dos dois braços para baixo, que protegiam ali a zona genital, e a era do LinkedIn trouxe os braços cá para cima, como quem diz, faz o que quiseres lá em baixo. Agora fizeste recordar uma coisa engraçada. Nunca tinha pensado nisto. Nem sei se um defesa de futebol famoso tem LinkedIn. Há de haver algum que tem. Não necessita de ser defesa, mas alguém que, quando há uma barreira, ele está lá. Seria expectável que a foto de perfil tivesse com as mãos a proteger os tintins. Não é? Sim. Não faz sentido ele está com as mãos assim, porque se a bola bate na mão é falta. Se isto foi uma tentativa de piada, provavelmente. E se for uma jogadora transexual, não, o contrário, não, um jogador transexual, assim é que é, um jogador transexual, alguém que não tem, de facto, pénis, ainda. Pode vir a ter. Pode vir a ter, mas ainda não tem, não é? Ainda está naquele processo de injetar o clitóris para ele crescer. À nossa luz, para quem quer, o pênis é um tesouro.
Pênis é um tesouro. O Ou objeto seja, fálico é é, venerado desde a antiguidade. supondo que tem um valor material, caso haja dragões, é possível que haja um dragão a proteger uma montanha de pênis. Ou um anão. Ou um anão. Imagina este cenário hipotético. Está um transexual que quer. Estamos na Idade Média, onde tudo é possível. Sim. Um transexual na Idade Média. É pá, quer ter um pênis. A única forma é pela magia, tem que ir à caverna do dragão que está a proteger os pênis. Se o dragão não facilitar, é um dragão transfóbico? Pois, na Idade Média não funcionava, não é? Cuspia-lhe só fogo e pronto, e a vida dele não era Acabava-se. que E se... assim vou-te cancelar. E ele abre a boca, acabou. Bem que houve muito cancelamento na Idade Média, não é? Do bom, Do bom, havia. do bom. Sim, aquelas bruxas mereceram. O lado curioso disso é que, quando pensamos em bruxa, pensamos em algo mais ou menos específico. Mas se fores ver os testemunhos da altura, a palavra bruxa sucedeu à palavra bruxa aquilo que sucede hoje com o termo politicamente correto. Vai alargando e às tantas toda a gente Sim, é passível de ser bruxa. Eu acho sim. isso muito engraçado. É só aquela. Não, é aquela que se dá com o diabo. Não, é aquela É, ruiva. Não é uma mulher. Não, é qualquer pessoa. Vá, qualquer sim, pessoa. qualquer. Normalmente é esse o movimento do censor. É quase uma homenagem ao movimento identitário no que diz respeito à inclusão. Está sempre a crescer. Só que Sim, cresce, sim. mas vai queimando tudo à volta. Perdeu-se muita coisa da Idade Média. Já falei aqui também que eu me recordo, é o único grupo que se safou, que não é perseguido. Eu acho que é o único grupo atualmente que se safou, que são os ruivos. Todos os outros continuam a ser perseguidos. Os negros continuam a ser perseguidos, os judeus continuam a ser perseguidos, as mulheres, de uma forma ou de outra, continuam a ser perseguidas, os ruivos, que és ruivo, vais para a fogueira. Porquê? Porque és ruivo? Ah, está bem. Hoje, epá, ninguém anda a matar ruivos. É estranho, de Não facto. é? Eu não sei qual é o meu público, ou sei que maioritariamente comediantes, mas às tantas pode haver um aspirante a ditador. O que é que eu quero fazer? Vou matar ruivos. Está bem, tens aqui, podes pegar nesta ideia. Não precisas dar créditos. Eu acho que é o único grupo que safou. Não há testemunho de alguém ou de um grupo de pessoas que tenha lutado a favor dos direitos dos ruivos. Completamente natural, sim. Yeah. Acabar com os ruivos. Depois, de repente, já ninguém liga aos ruivos. Isso não aconteceu com mais nenhum grupo. Uma das hipóteses que eu levanto neste tema, talvez tenha sido o único grupo que não teve porta-voz. E foi isso que o safou. Todos os outros tiveram porta-vozes. Uns melhores, outros piores, ao longo dos séculos. Ah, não temos direitos, não sei quê, não sei quê. O ruivo, caladinho. Caladinho. Fui queimado durante muito tempo, ok. Muitos ruivos foram mortos durante muito tempo. Está bem. É como se nada fosse. Ultrapassámos. Sim. Passado é passado. Não vejo nenhuma notícia num país qualquer. Houve uma assada de ruivo. Mas eu acho que é isso. Os ruivos não se unem, não é? O ruivo é um bicho individualista e não se preocupa com os seus irmãos ruivos. Portanto, eu acho que é isso. Acho que nós nos esquecemos dos ruivos. Epá, mas de facto é muito estranho porque nós olhamos porque é que quando nós hoje achamos que alguém que seja racista, nós pensamos como é que alguém que olha para a cor de pele de uma pessoa acha que aquela pessoa é diferente. Epá, mas também as pessoas olhavam para um ruivo e diziam, esta pessoa porque é ruiva nasceu quando a mãe estava com o período, filho do diabo e não sei o quê, é igualmente parvo e a sociedade continua parva, porque é que não temos pessoas a pensar o mesmo? Não é? Aquilo que se fala, por exemplo, da apropriação cultural. Os ruivos também se podiam queixar no que diz respeito às sardas. Sarda de pontinhos, não sarda de picha. Porque aí o ruivo não se pode queixar. Não quer dizer que é a maioria das mulheres, porque se calhar homens também fazem a mesma coisa. Abre o TikTok, abre qualquer rede social e a maioria das pessoas tem o filtro das sardas. Eu sou do tempo que ninguém queria ter sardas. E no outro dia vi uma cena, uma gaja a tatuar sardas. É um desrespeito. Sempre houve em todas as pessoas. Mas é uma das características do ruivo. O ruivo, em princípio, tem muito mais sardas que o tipo de pessoas. E não vejo nenhum ruivo a queixar-se. É pá, as sardas são nossas. Não se metam com as sardas. Epá, nós temos muitos ruivos na Irlanda. E os irlandeses foram completamente silenciados. É um país que foi completamente arrasado por Inglaterra e está-se toda a gente a cagar. Deve estar muito associado a isso. Não respeitamos a Irlanda, nós não damos voz à Irlanda. Pegando nisso, se calhar está aí a explicação para eles não falarem sobre o assunto. O Commonwealth domina o mundo, não é? E Eu eles estava não mais, querem que se fale dos ruivos, que são os irlandeses. eu estava mais a pensar no que diz respeito aos irlandeses. Eles refugiaram-se na bebida. Isso, os povos tinianos estão a refugiar-se aqui na Europa, eles refugiaram-se na vida. Se há, agora não é muito comum, mas aquelas pessoas que põem não, constroem um barco dentro de uma garrafa, que é uma coisa que, pá, tu tens de estar num estado, eu vou construir
Um barco. O quê? O ar livre? Não, isso é muito fácil. Bocadinho a Sim, sim. bocadinho, dentro da garrafa. Para as pessoas dizerem, como é que fizeste isso? Epá, perdi 2 anos da minha vida, valeu a pena. Conheci uma pessoa que perdeu a vida a fazer isso. Imaginando este cenário, ilha deserta, tu não querias saber das pessoas, chegava uma garrafa, uma mensagem, um tweet. Ou melhor, vou reformular. Estás à espera que apareça um barco para te salvar. E vês um barco, mas no fim é um barco dentro de uma garrafa. Assim, porra, isto não me salva. É que, se fosse a garrafa cheia com álcool, salvava-me durante um bocado. Assim, uma garrafa com um barco lá dentro não me salva. E como é que a pessoa descobriu que tinha talento para aquilo? A primeira pessoa que o fez, não é? A pessoa que inventou o fogo, tu percebes porque é que aquilo aconteceu, não é? Agora, a pessoa que inventou o barco dentro da garrafa. A pessoa que inventou o fogo estava farto de sushi. O sushi é muito bom, tens de provar este. Já comi os peixes todos que havia para comer, pá. E de certeza que ele mandou uma pedra contra outra pedra e aquilo fez uma faísca. Passou-se na cabeça. Sim, os descendentes dessa linhagem de ódio ao sushi, a E linhagem do fogo, a Yeah. ordem do fogo. E foi aí que houve a primeira divisão. Os amigos do fogo ficaram à África, aqueles que quiseram continuar a comer sushi foram para o Japão e para a China. Vocês aqui não são bem-vindos a E essa arrumar. seria a razão para todo o proteccionismo que existe no Japão, não é? O facto de eles não quererem lá ninguém, de viverem completamente isolados, orgulhosamente isolados, e serem tão ressabiados também, não é? E anões também. Se um restaurante de sushi pode ser alvo de um incêndio, pode. É estranho. Se for um restaurante de sushi na Idade Média, não é? Houver uma bruxa que queria fazer um novo tipo de sushi, um sushi que tinha em conta leis científicas, um sushi que não aceite, que não tinha o homem no meio, mas um sushi que tinha o sol no meio, que não seguia os dogmas do sushi. E enfim, vou parar de tomar droga. És amigo do sushi? Não sou amigo do sushi. Já foste aos sítios certos para comer sushi? Isto é um set do Caos Daire, que não sei se já esteve aqui no teu programa. O grande profeta de... Pronto, não vou dizer o set, não é? Porque é desrespeituoso, mas pronto, foi o que me veio à bala. Portanto, um beijinho para o Carlos Daire, se ele estiver a ouvir. Se toda a gente gostasse mesmo de sushi na idade da pedra, o fogo, descobriu um fogo, isto não serve para nada, apaga isso. Não sei se sabes a história de origem da expressão bode expiatório. Eram os sacrifícios Sim, do Antigo Testamento. exatamente. Os judeus levavam uma cabra ou um bode para fora da cidade e apedrejavam-no. E assim livravam-se do mal. Ok, está feito. Foi a pior altura na história da humanidade para ser cabra. Estavas a comer a tua ervinha. E de repente vias um grupo de judeus a aproximar-se. Pronto, já tenho o dia estragado. Vou imaginar essas cabras que começaram naquele estilo de Rambo, que ressabiadas foram treinar todos os dias. E por isso é que agora eles têm a capacidade de subir com tanta facilidade. Exatamente, estão a fugir dos judeus. Sim, sim. O Hamas são uma data de cabras. Eu acho que são cabras disfarçadas de muçulmanos. Eu nem vou dizer porque se eu disser o que acontece no Spotify é que corta logo o alcance. Seja isso, seja aquele sujeito com o bigode curto que fez muitas maldades ao mal. Sim, sim, sim. Assim que diz essa palavra, se isto, por exemplo, chega a 300 pessoas, vai só chegar a 100. Ok. Fiz uma piada ao outro ou fiz uma referência ao outro, de repente, a 20, 30 pessoas, chega só a 2 e é chato. Vou dizer ao senhor Spotify que eu disse humus. Eu disse humus. Estamos a falar de humus no sushi. E pronto, o senhor Spotify pode ficar. O que a gente estava a falar é de cabras antissemitas e do ID. Em qualquer um destes exemplos, eu acho que é indefensável. Por mais bem intencionado que seja a marca, a plataforma, a pessoa, não podes dizer isto independentemente da situação. Alguém tem de dizer, desculpa, tu és um burro do caralho. Mas não se pode dizer Hitler independentemente da... Estás a estudar o período de 39 a 45. Tenta dar isto sem referir este nome. É o exercício do caraças. Aconteceu uma coisa motivada por um senhor cujo bigode ficou na história, muito semelhante ao do Charlie Chaplin. Estes anos muito intensos, muito intensos, muito intensos, muito intensos. A backstory do rapaz. O gajo esteve na Primeira Guerra, foi sem abrigo, era frustrado porque ele queria ser pintor, não conseguiu. É complicado. Deus nos proteja. Se isto aconteceu com um pintor frustrado, não quero saber o que é que acontece
se um comediante frustrado chega à ditadura, arrebenta Exato. com isto tudo. Mas falo mais desta figura. Não podemos. Temos de falar assim no abstrato. Esta figura, que é pequenita, era vegetariano. Nem podemos falar nisso, também não Exato. podemos falar dos vegetarianos. Gostava muito de animais. Estas duas características dele fariam dele atualmente um ótimo influencer. Faziam dele um Sim, ótimo sim, influencer. sim. Aliás, as três: bigode, gosto por animais e vegetariano. Porra, E não gostar de judeus também, não é? era um hipster. E depois, perdeu-se. Perdeu-se ali durante os anos. Aconteceria a qualquer pessoa se tivesse em sua posse aqueles meios. Certamente. Eu estou a imaginar um professor de história extrapolando. Certamente, quando vocês forem mais velhos, estão a conduzir um carro, alguém apita-vos. E se vocês tivessem um exército, não mandavam, não mandavam o país todo. Mandavam. Há muita gente por aí que se acha superior ao Hitler. Nunca faria. Tá bem, tá. Conheço uma data de gente em tabernas que faria pior que o Hitler se tivessem os meios para isso. Felizmente não tem. Uma espécie de sala de treino. Eu não sei se és amigo do BD, da Marvel e dessas coisas assim. Eu acho que é o X-Men. Tem uma espécie de sala de treino, é virtual, eles podem simular. Tivéssemos acesso a algo deste género, em que esse velho, ou um taberneiro, o Sim, taberneiro de sim. repente tinha acesso aos meios que ele quisesse. E vias o que é que ele faria com aqueles meios. E está aqui um ditador em potência. Quem diz um taberneiro, diz um ativista do Twitter. Se lhe dessem meios, arrebentava com isto tudo. Até o senhor Putin vinha para as redes sociais, calma lá contigo, pá. Deixa lá alguma coisa para mim. Tens alguma coisa a apontar de negativo ao senhor Hitler? Epá, negativo. Tirando aquilo que nós sabemos, assim, num bocado da Sim, esfera da comédia, matou as pessoas, aqueles proverbiais 6 milhões de judeus, matou ciganos, matou homossexuais, matou muita gente. Recuando um pouco, eu não sei se isto teria algum peso, mas imaginando que ele gostava muito de pintar, tinha seguido a vida de pintor, achas que perdíamos um grande ditador? Ou ele mais tarde ia ver, afinal o que eu gosto mesmo é ser um déspota. Isto pintar florzinhas e casas. Por acaso ele teria sido um grande pintor, acho. Ele teria sido uma espécie de Salvador Dali. Porque nós hoje sabemos que o Salvador Dali ele não expressava só a sua loucura nos quadros, mas também na sua própria vida, não é? Os vistos violando pessoas. Portanto, era um louco também na sua vida. Não teve os meios do Hitler. Se o Salvador Dali tivesse tido os meios do Hitler, ele teria assassinado todos os rinocerontes do mundo para ficar com os seus cornos todos numa sala e estudar a sua geometria sagrada todos os dias. Tudo o que nós dissemos aqui faz sentido. Dos chifres do rinoceronte, há um documentário que eu vi há uns tempos. É claro que é ilegal, mas o ilegal é sempre aquela palavra. É ilegal, ok. É ilegal para ti, mas se eu quiser vou na mesma. O marfim dos elefantes não é pelo facto de ser ilegal que eu deixo de vender droga, não é? Também seria engraçado alguém que pensa que age segundo a lei e um dia descobre que vender aquele tipo de droga é ilegal. Também ninguém disse nada. O código fiscal está sempre a ser atualizado, não é? Lá para os lados da Ásia, em que, como é proibido comprar marfim de elefante, o que é que eles estão a fazer? Estão a promover escavações para descobrir presas de mamute. E a lei não vai até aí. Ou seja, assim já Ok, conseguem. ok, ok. Estes gajos querem mesmo marfim. Eles Tem vão marfim. até ao fim do mundo para ter marfim. E os buracos, uma montanha toda de marfim, caraças. Eu acho que já foi um raciocínio que eu fiz no outro podcast que eu tive com o Gonçalo Patrício. Falámos da fadinha dos dentes. Achas que a fadinha dos dentes pode estar... Se calhar tem aqui uma backstory lixada. Não achas que a fadinha dos dentes pode estar aqui relacionada com o tráfico de marfim? Os dentes é só para encobrir. Deixa-te aqui uma notinha. Mas o que Sim, ela quer é presas de elefante e chifres de rinoceronte. eu acho que sim. A escolha das camas, não é? Ela vai à cama alheia. Se fôssemos mais rigorosos, onde é que ela vai buscar a notinha? Que ela Exato. vai dando notinhas pelas crianças, onde é que ela vai buscar É esse todo um dinheiro? sistema de lavagem de dinheiro. E as crianças, de alguma forma, estão a cooperar, estão a ser Sim, submissas a este sistema todo. sim, sim. Quando a fadinha dos dentes for presa, eventualmente, as crianças vão todas. Quando tivermos padres presos, em princípio. Vai a fadinha, as crianças e os padres. Ou melhor, vai a fadinha, as crianças e depois os padres entregam-se. É só para dizer que eu sou pedófilo, diz o padre. Tá. De repente deixa de haver padres. Todos os padres disseram que eram pedófilos. Em princípio não se pode prender crianças. Mas também estamos a pensar numa situação em que finalmente descobre-se a fadinha dos dentes. Tem este passado. Quem está a matar rinocerontes, se calhar foi a fadinha dos dentes
a farinha dos dentes que levou à extinção de algumas espécies de rinocerontes. Os caçadores ilegais estão a matar rinocerontes para quê? Quem é o teu patrão? É a farinha dos dentes. É sempre um mistério, não é? Porque é que o marfim é assim tão essencial, não é? Parece que tem um motivo sádico. Neste caso, e qualquer um destes cenários é estúpido. Um desses cenários que eu vi no documentário é um escultor que faz as suas esculturas no marfim. E isso aí dá vontade. Tanta merda. Tens pedras. Porquê precisas do marfim? Eu só me consigo expressar em marfim. Proibiram-me o uso de marfim. Então tenho de escavar, tenho de ir à procura. Marfim de mamute. Ei, caraças. O artista normalmente tem este lado caprichoso. Não é preciso ter. Os comediantes, quando comparado com esta figura, injustamente, nunca vi um comediante com estes tiques de vedeta. Eu faço piadas com marfim, pá. Se não posso fazer piadas com marfim, pá, já não quero. A razão pela qual, seja as presas de elefante, seja o chifre do rinoceronte, seja outras coisas, que faz parte de um bolo também muito estranho, que é o mercado asiático, os chineses, os japoneses, não sei se os coreanos também, têm uma panca, qualquer animal exótico, qual é a teoria que eles têm para matar um animal qualquer? É afrodisíaco. Tudo para eles é afrodisíaco. A barbatana do tubarão é quê? É afrodisíaco. Tudo afrodisíaco. É tudo afrodisíaco. Que merda de vida é que eles têm que não conseguem andar de pau feito? Parece os velhos que ficam viciados num tipo de Viagra, não é? Que ele já não dá, tem de passar para outra Viagra. É um processo que nunca acaba. Nesse aspecto, são uma espécie de sommelier de Viagra. Preciso da coisa mais rara. Sim, sim. Têm pênis muito sofisticados. Casal japonês típico. Estão em vias de foder, e utilizar outra expressão mais bonita, mas em vias de foder. E não acontece nada, e é pá, fogo, esqueci-me de comprar barbatanas de tubarão, pá, É pá, assim, só tem ostras, pá. já não puxa. Toda a situação pré-fudangal às vezes é tensa. Não vou esquecer do preservativo, não sei o quê. É muito mais complicado na Ásia. Antes de ir para a cama com ela, não posso esquecer de passar pela mercearia e comprar barbatana de tubarão. E se calhar vou pôr aqui um pozinho de marfim. Mas é quê? Põe-se água, pozinhos por cima da picha. Só para... Supondo que isto funciona, isto tem tudo para funcionar, é que depois fica-se agarrado a isto. Todas estas coisas são caríssimas. Tu tens que agendar fodas com 5 anos de antecedência. Tens de pedir um empréstimo? Sim. É isso, tens de pedir um empréstimo para foder. E depois pagas a foda a 20 anos. Se for uma pessoa... É esta foda que eu tenho para dar. Com a pessoa que eu quero, quer ter um filho, se falhar, falhou, pronto, olha, mato-me a seguir, vou investir toda a minha vida nesta foda. Vivem muito no kamikaze, não é? Pá, se esta não der, pá, vão contra vaginas de pedra. É essencialmente, acho que é isso. Vaginas de pedra. Kamikaze, espermatozoide, óvulo. Achas que o homem tem a personalidade do espermatozoide? Talhando mais, para não ficar no abstrato, o óvulo, bem vistas as coisas, é uma espécie de dispensa de alimento. A fusão acontece e a vida desenvolver-se-á graças à dispensa de nutrientes que é o óvulo. Porque o espermatozoide saiu, vai à vida. Se calhar, durante a corrida, perguntam uns aos outros: trouxeste comida? Sim. Não trouxe nada. Vim aqui só para me divertir. Pois há uns que ficam logo, apanham dor de burro, ficam logo no caminho. Nem têm noção do que estão a fazer, não é? Eles só querem chegar em primeiro. Eles não sabem... Se eles soubessem no que é que aquilo vai dar, voltavam para trás. À exceção de na maioria dos casos, à exceção de um espermatozoide, aquilo é uma espécie de... Não queria utilizar esta palavra, mas uma catástrofe estúpida. Só sobrevive uma pessoa, um espermatozoide. Antes de entrar no óvulo, olhasse para trás, então, mas isto está tudo morto. Está tudo morto. Ou os que não estão mortos estão quase a morrer assim que eu entro. Porque se ele tivesse esta percepção, a partir do momento que eu entrar... O Hitler, quando era um espermatozoide, eu acho que ele matou todos os outros antes de entrar no óvulo. Conscientemente matou e depois entrou ali. Vão todos para o carro. Ou seja, o espermatozoide que deu origem ao Hitler só entrou no óvulo porque na cabeça do espermatozoide ele pensava que aquilo era a Polónia. Por isso é que entrou com tanta força, né? Para os outros espermatozoides aquilo era só um óvulo. Faz-me lembrar uma coisa que é, não sei se tu te lembras de um momento da tua vida em que tu bebias vinho, no meu caso, pronto, como sou alentejano aos 6 anos. Também sou alentejano. Também és alentejano. Mas pronto, não sei se te lembras quando tu descobriste que havia um processo, quando fazias vinho, em que tinhas pés nojentos a pisar as uvas.
te dava alguma vontade de regurgitar, não é? Quando estavas ali a beber o teu vinho e a pensar que tinham estado ali pés. Eu às vezes penso, se o outro soubesse que tudo começa com uma picha nojenta e suada a ir contra uma vagina e a espirrar-se suor. Aliás, será que os outros que se apercebem disso são aqueles que dão origem aos bebés prematuros, que vomitam o bebé sabendo que tudo aquilo começou com uma picha nojenta a pisar uma vagina, tal qual como um pé nojento pisa uma uva? Voltamos à ideia anterior. O bebê é expulso pelo senhorio. As rendas aumentaram. Vai à tua vida. Fazem lá um alojamento local. A mulher dá à luz e a seguir está na maternidade. Isto acontece ao mesmo tempo. Sai o filho e entra um casal de anões. Sim, É a economia do movimento. Nada sim, pode sim. parar. No fundo, o problema da habitação são os anões, não é? É a conclusão que Não, o nós chegamos. problema é não haver tantos anões. Se fôssemos todos anões, tu até num porta-luvas de um carro podias viver. Aquilo que se diz normalmente associado a uma imagem de pobreza. E pá, bem vistas as coisas, é uma espécie de passo intermédio. Tens uma casa, antes de ir para a rua, tens o carro. Estás a meio caminho. Se isto melhorar, volto para cá. Se piorar, vou para a rua. Ainda não é certo chamar sem abrigo alguém que viva num carro. Está em transição. Se correr mesmo mal, vai ter que vender o carro. Para quem tem uma casa, viver no carro, é chato. Mas para um sem-abrigo, o sem-abrigo trocava o cartão pelos estofos do carro. Faz falta um nome para quem viva apenas no carro, já me recordo. E este cenário, para uma pessoa típica, é um cenário de miséria, mas para um anão, ele está bué da bem. Imaginando que tens um carro grande, um monóvulo, estás bué da bem. Então há influencers atualmente que vivem em carrinhas. O sem-abrigo, quando tem animais, normalmente é um cão. Achas que isto tem uma razão lógica? Porque o sem-abrigo normalmente faz acompanhar com cartão, caixas. E o gato, nós já sabemos qual é a relação entre o gato e as caixas. É uma ligação impossível, sem-abrigo e gato. Imaginando que é um sem-abrigo e tem 2 ou 3 gatos. Quando fosse a altura de dormir, o sem-abrigo dormia no chão e os gatos ficavam com a caixa. É isso. Não dá para confiar num gato. Um sem-abrigo na China com um cão é estúpido. Pode ser um sem-abrigo vegetariano. Pode ser um sem-abrigo vegetariano. Pobre e mal agradecido. Voltando, como se a gente tivéssemos ido para o lado da seriedade. Uma pincelada. Como é que o stand-up começou na tua vida? Porque é que achaste que o stand-up, ou a stand-up, era uma cena importante para a tua vida? É sempre um certo masoquismo. Ninguém vem para aqui sem masoquismo. Não há ninguém saudável mentalmente que venha para a comédia. Mas sim, eu acho que eu olhei para as coisas que eu podia fazer, em que eu podia ter algum sucesso monetário se fosse bem sucedido. Como eu não sou muito bom nos broches, eu acho que a comédia sobressaiu a prostituição. Em jeito à parte, aconselhas as pessoas o broche. Em faltando possibilidades, quem Quem não pode, tiver a boca seca, sim. se algum dia tiver filhos, é isto que eu vou aconselhar. Meus amigos, deixem a escola. Bem vistas as coisas. Não indo para o broche, pelo menos logo ao início, o que é que o mundo nos está a dizer? É que a escola serve para pouco, ou então a escola clássica serve para pouco. Se o TikTok está a ter o sucesso, tu deves inscrever os filhos numa escola de samba. Tende a aprender a dançar o mais rápido possível, todos os estilos. Juntamente com isso, tens uma conversa séria com o teu filho ou com a tua filha, chegou à adolescência, esta é a altura certa para começares a prostituir. Abre um OnlyFans, Tu fazes o que tu quiser. tens as danças, depois reencaminhas as pessoas para o OnlyFans. Eu acho que é muito fácil ser puta nos dias que correm. Fizeste a pausa lá, espera. Diz. Pois tu podes ser uma prostituta à distância, não é? Podes ser uma prostituta que não tem de lamber testículos suados. Sim. Nesse aspecto é louvável. A puta contemporânea, partindo do princípio que quem faz vídeos assiduamente, a putéfia, supondo, não estou a dizer que é, estou só a supor, é muito mais fácil. A puta do antigamente, uma foda era uma foda. Uma puta digital fode uma vez e depois propaga aquela foda, consegue monetizar a foda de outras formas. Uma puta de antigamente era aquela foda e acabou.
aquelas putas raras que eram as putas de vagina de extensão. Isto foi muito estúpido, não foi? Foi assim. Estás a pensar numa puta tripla? É isso que estás a Sim, sim, uma pensar? puta tripla. Mesmo uma puta tripla tem menos versatilidade que uma puta contemporânea, uma puta Sim, sim. digital. O principal impulsionador do movimento feminista foi a tecnologia, não é? Dizem que foi as máquinas de lavar. Por acaso Tudo pensei que isso. ias dizer o broche. Porque Continuação disso. Agora, o OnlyFans é a nova máquina de lavar. estamos aqui no campo da especulação. Pensando no empoderamento, essas pessoas, algumas estavam numa condição financeira precária. De repente abrem um OnlyFans, às vezes começaram só por mostrar partes do corpo, tipo puzzle, olha, tens mamas, tens os pés, juntaste tudo, tens tudo, agora broche, de repente faz tudo. E não sei para onde é que eu vou. Perdi-me. O que é que eu ia dizer? Já Vamos sei, já, começar a fazer puzzle. já sei o que é que ia dizer. Eu por acaso fiz uma piada à volta do puzzle, mas já voltei. De facto, ela foi empoderada por ter feito broche. Foi a foda. Não foi sair à rua. Sim, sim. Se há ligação, é aquelas feministas que mostram as tetas. Se calhar há uma ligação. Se calhar essas que mostram as tetas na rua são um bocadinho parvas que elas não estão a lucrar diretamente. Uma feminista de OnlyFans pode dizer mostravas as tetas, mas no OnlyFans e ganhavas dinheiro. Isso é feminismo Pois. racional. E fecha-se este campo da especulação. No outro dia estava na rua, olhei para o chão, várias peças de puzzle espalhadas pelo passeio. O que é que aconteceu aqui? Para alguém se passar dos cornos, foda-se para o puzzle, peças pelo passeio todo. O que é que achas que pode ter acontecido? Eu acho que o puzzle, eu acho que era um puzzle africano que tentou cancelar a pessoa quando a pessoa disse: eu vou começar a pôr peças brancas. Cabrão, é prioridade aos brancos. Está bem. Tentou cancelá-lo e ele achou que ainda estava na Idade Média e Não é que eu faça isto sistematicamente, mas volta e meia, quando passo por alguns caixotes do lixo, e uma cena que eu não percebo é, às vezes estão os caixotes do lixo vazios e as pessoas, o quê? Vou pôr no caixote do lixo? Não, deixa aqui ao lado, vou pôr à volta. E depois há notícias, no verão, a falar aqui no Algarve, onde eu vivo, outra vez a mesma situação, a recolha do lixo não está a ser efetuada como devia ser feita, e eu a pensar, os caixotes do lixo estão vazios. Ninguém leva lixo há não sei quantos dias. Não se dá ao trabalho de levantar a tampa, volta e meia, porque as pessoas não metem o lixo no sítio devido, vês coisas engraçadas, segundo o meu parecer, inesperadas. No outro dia vi várias caixas de packs de cerveja, deve ter havido uma festa, e ao lado uma caixa de um telescópio. E eu assim, se calhar são pessoas diferentes, mas eu gosto de pensar que é da mesma pessoa ou do mesmo grupo de sim. pessoas. Sim, eu acho que um astrónomo descobriu uma estrela nova, não é? Foi festejar, depois ficou extremamente bêbado. Disse: espera aí, eu apontei as coordenadas. Não apontei. E depois acho que se passou e pronto, vai tudo ao lixo. E entretanto, atirou-se da ponte baixo da Gama. Foi com o Álvaro. Tivemos aqui uns minutos a falar sobre a ligação pontes e suicídio. Já não sei a conclusão é que chegamos. Os velhos, sobretudo no inverno, quando está mau tempo, há uma coisa que puxa pelos velhos e eles têm que ir para o pé do mar. Quanto maior forem as ondas, eles estão ali a 2 passos de ser um surfista. Epá, não tem prancha. Ficam ali. Sim. Aí ficam ali a olhar. Está a 10 graus. Epá, não vou à rua. Está a 30 graus, muito calor. Está um bocado de vento. Não saio. Vendaval. Agora vou para perto do mar. Agora é que está bom. Sim. Não falas com aquela pessoa, que aquela pessoa fala de um colchão e quando sabe já te impingiu Pois. não sei o quê. E depois vai alguém que eles não conhecem de lado nenhum. É só para dizer que as vossas notas de 20 euros vão deixar. Levem tudo. Não é? Quem cheira a mar inspira confiança. Os velhos e todas as pessoas estamos cheios de contradições. Há um grupo de velhos, não sei se é a maioria, são muito desconfiados. Desconfiam de todas as pessoas. Sim, sim. Mas desconfiam de todos, à exceção dos burlões. Sim, sim. Normalmente o bordão é simpático, que é a cena que o velho mais valoriza. O burlão sabe chegar ao ego do velho. Ele sabe dizer: você tem a tatuagem do regimento número 8 da infantaria não sei o quê. E ele diz: pois eu era o melhor atirador de Santa Margarida. Ele já começa a entrar ali na conversa do burlão. Eu acho que essencialmente é isso. A maioria das pessoas não liga às tatuagens do regimento de infantaria dos velhos. No fundo é isso que eles precisam. Do ponto de vista do bordão, como é que achas que um bordão deste género percebeu que tem vocação
para enganar velhotes. Em princípio começou com o seu próprio avô. Quando os avós dizem toma lá 20 euros para comprar um gelado, e ele disse não preciso de mais. Aí temos uma oferta, não é? Portanto, Temos uma oferta despropositada, mas mesmo assim, supondo que o avô dava 20 euros, vou pedir 100. Avô, sim. já viu o preço do Magno atual? Por acaso está caro como a caraças. Tenho outro podcast onde eu falo sozinho, que é o Túnel de Vento. Cada vez que eu vou às compras, saio de lá com uma irritação nova, porque eu sinto que todos os produtos estão a arranjar novas formas de me desenganar. Por exemplo, os iogurtes. Estão sempre a testar novas formas para o iogurte parecer maior, mas depois vais ver o volume, isto diminuiu. Para além de que já não há iogurtes de sabor único. É muito raro haver um iogurte de sabor a banana. A banana banana morango parece, coco. sim. E outra cena é que vais-me ajudar. Eu sou do tempo que não havia coco em nada. O coco era uma cena bem É, rara. E agora de repente há coco em todo o lado. O que é que aconteceu aqui? Eu recordo-me a minha mãe comprar um coco, trazer para casa o coco e deixarmos apodrecer o coco porque nem sabíamos arranjar o coco. Ou seja, não tínhamos utilidade para o coco. Era só comprarmos porque era engraçado para depois fazer um cinzeiro ou dois. E já ficava com a prenda para o dia do pai. Apesar do meu pai não fumar. Houve um tempo em que os putos nos jardins de infância faziam prendas para o dia do pai. O que é que vamos fazer? Cinzeiros. Tudo na exato. corrida cinzeiro. E se isso fomentou alguns pais a fumar, então se calhar muitos desses cancros de pulmão foram motivados pelos educadores de infância dessa altura. Também deviam estar presos. Porque o puto, recuando um bocado, epá, não achas um bocado exagerada a quantidade de coco que há atualmente? Há coco em tudo. Sim, eu não sei bem como é que o coco foi introduzido. Se há um grande lobby do coco. Qual é Concordo que é a mesmo. agenda do coco? É isso mesmo. Segundo eu sei, aquilo que eu vi nos documentários, vendo um coqueiro, de uma palmeira, não é algo que sais à rua, são bagas, não são tomates, e vais ali, tiras. Aquilo implica uma subida, Sim, é sim. complicado, É não preciso ir é? chamar cabras, sim, para ir lá buscar os cocos. Sim, A cabra dos cocos, muito sim, conhecida. cabra dos cocos. Lá de cima, aqui os judeus não me apanham. Sim. Eu suponho que não dê para plantar coqueiros em todo o lado. Parece-me que é uma árvore exótica. Eu acho que há cocos em Portugal. Ah, Alguns desses produtos mais caros, diz lá que são cocos que são cultivados em Portugal. Não sei onde, não faço ideia onde. Não sei se em Sintra cresce tudo. Tu vais a Sintra, em Sintra há tudo. O que é que o coco faz? O coco é bom para quê? Não é? Nós dizemos, as cenouras é bom para isto, tomate é bom para aquilo, o coco é bom para o quê? para as coisas ficarem mais brancas. É a única coisa que faz. Não querendo entrar na agenda identitária, como é que é aquela. Há dois termos, há a fragilidade masculina, mas depois há outra, há a culpa branca. Sim, sim, white guilt. Tradicionalmente o coco existe em países exóticos, mas estás-me a dizer que há coco em Portugal. O branco tem um historial, uma espécie de anti-blackface, uma whiteface nos alimentos com o coco. Sim, sim, sim. Dito de uma forma mais bonita, Normalmente é bolos de chocolate, não é? As pessoas põem coco ralado em cima de bolos de chocolate. qualquer produto há sempre lá uma variante que tem coco. Há assim tanto coco para pôr em tudo. Mas Sim. isto era uma cena rara. Havia dois ou três que ninguém pegava naquilo. E nem sei como é que eu vou abrir um coco. E agora há coco em todo o lado. Coco nos bolos, no molho, mete um bocado de coco, fica bom. Há tanto coco assim. Figuras que tenham a cara branca ou fiquem com a cara branca. Os mimos ficam com a cara branca. Sim. Será que os mimos estão por trás deste lobby do coco? Não sei. Uma suposição arriscada. Vai ser um salto a nível de referências no humor. Tens algumas? Ou ainda estás à procura Ah, delas? referências internacionais será o Harry David, Ok. ah, Norm Macdonald. Acho que são assim, os dois principais. E agora dirias-me principalmente o último especial dele. Sim, sim. Sim, não é? Vou dizê-lo na mesma. Achas que o último especial dele envelheceu bem? Ou já nasceu condenado? Eu acho que estagnou. Eu acho que estagnou. Acho que é uma constante, como os anões. Isso é outro raciocínio que já tive aqui em relação aos anões. Nossa tendência é que, à medida que envelhecemos, vamos diminuindo. Com a esperança média de vida a aumentar, seria expectável que daqui a 200 ou 300 ou 400 anos, o tempo que tu quiseres, Sim, supondo que a sim. medicina vai evoluindo, pela lógica, a esperança média de vida também vai aumentar muito.
às tantas vamos ter só um mundo cheio de anões. Sim, a minha avó mingou completamente. Está uma anã, está mesmo anã, ela era uma pessoa normal e agora de repente tem uma avó anã. Uma anã a falar com as plantas. As velhas que falam com as plantas, não é? Depois quando a velha se torna um vegetal, será que ela vai começar a entender melhor as plantas? Ou senão já está a preparar caminho. Que é para Sim, depois, sim. quando falamos nos ativistas do meio ambiente, nós esquecemos das velhas. Porque a velha, realmente, se lhe derem hipótese, ela faz uma floresta no seu quintal. Sim, Não- sim. nós não precisamos de grandes planos de ativistas, precisamos é de mais velhas. Precisamos de mais velhas. Deem-lhe vasos, deem-lhe estrumo, e elas encarregam-se de plantar florestas, só por distração. E lá vai a velha com uma bata, planta uma floresta menos nada. Minha avó, pô, tem flores que nunca mais. Ela custa-se a mexer, mas todos os dias rega, tem flores que nunca mais acabam. Se ainda há oxigênio em Portugal, muito se deve às velhas. Aquelas que ficam com bronquite. Mas enfim, elas neutralizam. Há ali uma neutralização do oxigênio que elas estão a consumir, que estão a roubar ao planeta, com a sua bronquite, com as suas bombas de oxigênio. Acho que o compensaram com a quantidade de plantas que plantaram. Se dessem uma máquina do tempo, quem é que matavas? Epá, eu acho que não matava ninguém. Se me dessem uma máquina do tempo, eu acho que eu não ia matar, não é? Há coisas muito melhores para eu fazer. Oh, só me davam uma máquina do tempo se eu prometesse que matava alguém. Então o negócio era esse. A primeira viagem, o propósito era esse. Tinhas que matar alguém. De ir para a frente, ficavas com a máquina do tempo, podias fazer o que quisesses. Epá, eu acho que eu teria melhores coisas para fazer, portanto eu ia matar assim alguém pá, que as pessoas não se importassem que eu matasse. Não um Hitler, porque, claro, ao fim e ao cabo, acabou por ter benefícios. O mundo não teria evoluído como evoluiu. Não é? E às tantas, supondo que há uma máquina do tempo, não devia haver só uma, havia muitas. Sim, A qualquer altura da vida de Hitler, havia uma fila de exato, assassinos de exato. Hitler. Uma fila, e caraças, vou ter que esperar estes gajos todos tentarem matar o gajo para depois chegar. Epá, não tenho tempo. É a cena mais chata, é tu tens uma máquina do tempo, o último grito da tecnologia, vais para um sítio e ficas à espera de uma fila. Sim, Exato. senhor. Para isso tinha ido ao pão. Ficar do meu século. Não me consegues dar o nome. Matava a Anne Frank. Porque, epá, não me parece que seja. Pronto, nós sabemos que aquilo foi uma tragédia, não é? Nós olhamos para aquilo, é uma tragédia. É preciso a Anne Frank, é preciso ler o diário da Anne Frank para perceber que é uma tragédia. Não. Portanto, acho que a Anne Frank não acrescenta nada à compreensão negativa do Holocausto. Ela até branqueia uma data de outras Anne Franks, não é? E as ciganas, ninguém quer saber das ciganas. Ninguém quer saber do diário da cigana do Holocausto. Mas as ciganas também não escrevem, né? Chegaram à quarta classe, foram retiradas da escola. Matavas Anne Frank e depois as viagens seguintes. Para onde é que tu ias? Epá, eu acho que eu ia para a casa do Marcos Mendes, na altura em que se alega que a sua empregada, já eu adulto, lhe dava sopa na boquinha, como um avião. Eu queria estar presente nesse momento histórico para testemunhar. Eu não quero saber se Jesus Cristo foi real ou não, se existiu ou não. Eu quero saber se uma empregada levou sopa fazendo a técnica do aviãozinho para a boca do Marcos Mendes. É isso que eu quero saber. No caso Eu dele, quero usar a máquina do tempo apenas como um meio de teletransporte. Se me dessem, transporta-te para a casa do Marcos Mendes, eu aceitava isso. Mas como me deram esta ferramenta, eu vou usá-la para o mesmo propósito. as tuas viagens seriam dessa ordem. Este tipo de mitos, para ver se são verdade, se não são. Sim, sim. Mais mitos. O que é que temos mais aí? Eu acho que eu ia à casa das esposas que estavam à espera que os seus maridos que foram para a pesca do bacalhau voltassem para ver, para ver que peixe é que elas usavam. Será que elas ficavam, pronto, enquanto estavam à espera do bacalhau? Ou, aliás, não tinham o bacalhau porque tinham de ir buscar o bacalhau, estavam à espera, mas havia malta que tinha de continuar a ir às barragens buscar aqueles peixinhos de merda, não é? Portanto, esses pescadores não tinham média para entrar para a pesca do bacalhau. Ficavam em Portugal para ir pescar os chamados pichitos. Faz sentido uma espécie de gradação do gajo que pesca na barragem, mas vai dormir a casa e depois há esses gajos
que vão e podem não voltar, pensando nos Açores, na altura da baleação. Vou Sim. pescar uma baleia. Agora está-me a fugir o nome. Como é que se chama a embarcação? Mas era uma embarcação pequenina, será baleeiro. E depois o gajo com um arpão, uma baleia, um bicho enorme. Os açorianos devem ter aprendido a falar com as baleias também. E ainda hoje percebe mais o que as baleias dizem do que os açorianos. Isso, sim. Das baleias diz que as baleias cantam. De um açoriano nunca. Sim. Não é um açoriano cantor, não é? Não. A não ser que debaixo d'água ele ganhe poderes, Sim, mas sim. Mas pronto, eu não consigo lembrar de nenhum cantor que seja açoriano. assumimos que é verdade. Há algum animal que gostes, assim particularmente? Podes dar exemplos de animais documentados e animais míticos, que, segundo o teu parecer, podem ser reais na mesma. Eu gosto do grilo. Eu nunca vi um grilo. Eu ouvi muitos grilos. Lá vi muitos poucos grilos. Eu tenho sempre aquelas memórias de ser criança. Também viveste no Alentejo, não é? Então, Sim, sim. de vez em quando chegavas ao quarto e tinhas ali um grilo morto. Vi, continuo a ver, por acaso nunca fiz isso, mas na minha altura havia muito pessoal que caçava grilos, metia numa gaiola e punha uma alface. Aí vamos caçar grilos. Que é isto, pá? Estou de maluco. E os grilos morriam sempre, não sei se calhar porque não gostam de alface, não sei. E porquê que eles foram lá, não é? Será que... Sempre me fascinou no grilo. Eu até acho que já escrevi sobre isso. Uma crónica. Eles cantam, mas se te aproximares dele, há um ponto a partir do qual eles se calam. Sim, Podes fazer isto de jogo. Perceber quantos passos é que tens que dar para trás para eles voltarem a cantar. Há aqui um ponto que ele se cala. Se bem que é mais fácil vê-los à noite, eles são mais ativos do que eu me recordo à noite. Imaginando este cenário, tu estás a ver o grilo, estás a ouvi-lo cantar, vais em direção a ele. Ele cala-se. Eu estou-te a ver na mesma. Eu estou-te a ver na mesma. Tu estavas a cantar. Não faças de conta que não estavas a cantar. sim. Epá, mas se eu fosse um cantor, se eu estivesse num palco com as pessoas longe, eu estava ali a cantar confortavelmente. Se de repente um velho se levantasse da plateia e viesse até ao pé de mim e ficasse ali a olhar para mim, à espera que eu continuasse a cantar o fado, eu acho que eu me calava. Por acaso não sei que ave come grilos. Deve haver alguma. Mas não é assim muito inteligente da parte do grilo estar a cantar. A ave está perto. Oh, está perto mais. Calmo. E a ave? Ia jurar que estava aqui um grilo. Olha, vou à minha vida. Começa a cantar. Foda-se. Volta outra vez. E depois quando está perto, cala-se. O que é que está aqui a acontecer? Foi a estratégia do grilo. Como os gaus estão para nós, os grilos estão para as formigas. Chego a concordar contigo. Eu discordo num ponto. Por exemplo, quando já falei com amigos, até já falei no outro podcast que eu tenho, quando dizem que as cigarras cantam. Tu nunca ouviste uma cigarra a cantar. Nunca ouvi. Aquilo não é cantar, aquilo é o barulho mais estridente. Epá, se tu dizes que isso é cantar, toda a gente canta. E eu compreendo aquela história da cigarra e da formiga. Eu compreendo a formiga. Pá, vai cantar, mas é para o caralho, pá. Se fosse a história do grilo e da formiga, Ei, seria diferente. E Sim. eu dou-te qualquer coisa, mas é a cigarra. Aquilo é a coisa mais estridente. Parece. Ah! Não tem harmonia nenhuma. Não há altos e baixos. É. Ah! É metal, no fundo é metal. Sim, 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 sim. É Sim, estridente. só são umas putas. Deve ter acontecido às cigarras aquilo que acontece aos homens quando vão a concursos de ídolos ou do género. Sim. Nunca disseram à cigarra que ela não sabe cantar. Nós Mas- precisamos pegar no Manuel, no E Manuel aí? Moura dos Santos, levá-lo a todas as cigarras E é deste isso. país. Não cantas puto, meu. Não cantas puto. Há pouco, quando estávamos a falar do dragão, e a razão pela qual ele guarda o ouro, eu acho que ainda não houve atualizações. As imagens que nós temos é moedas de ouro, não houve um dragão que está em cima de bitcoins, em cima de um computador, em cima de notas. O que ele se calhar procura é aquilo que certas aves procuram, é o aspecto reluzente. Há um animal que eu gosto muito do nome, que é a pega rabuda. Pega rapuda. Ou para os amigos, é puta rabuda. É atraída por coisas brilhantes. Vê um espelho, rouba. E às tantas é isso. O dragão é uma pega rabuda de maiores dimensões. Isso. Então não sabe o valor que o tesouro tem. Ele quer é coisas que brilhem. No fundo é isso. Tipo uma pita que descobriu as purpurinas e... Espero que não haja nenhum dragão a ouvir isto e se sinta ofendido. O que é que tens visto ultimamente? Assim de comédia ou sem ser de comédia? O Curb Your Enthusiasm, acho que é sempre aquilo que eu vejo para me pôr no estado para escrever piadas. Ainda não vi tudo. Eu acabei há pouco tempo, eu achei que aquilo era uma coisa que nunca mais acabava,
e de repente vi que acabou e, pelos vistos, vai haver uma nova temporada, não é? Eu acho que é daquelas séries, enquanto o Larry David estiver vivo, vai continuar. Parece-me que ele já não está Só naquela não fase. suicida-se, sim. Sim, sim, sim. Ele precisa daquilo para continuar são. Eu sei que ele fazia stand-up, eu acho que ele já quase que não faz, ou deixou mesmo de fazer Sim, sim. stand-up. Sim, ele só tentou fazer no início e ele irritava-se. Acabava sempre os espetáculos a insultar o público. E nem era por ter ecos muito acesos, era simplesmente porque estava alguém a tossir durante o espetáculo e ele passava-se com essa pessoa. Não estou a dizer que devia ser a regra, mas de vez em quando alguém desse estilo a fazer stand-up. O facto de alguém tossir não é motivo. Pode haver algum comediante mais versado em crowdwork que utilize isso para puxar, mas nunca é motivo para. Não há condições para fazer esta merda, caraças. Há alguém que se passa dos cornos e de repente é outra coisa. Quase entrar naquela esfera vá de um comediante do género do Andy Kaufman. O que é que pode acontecer? A pessoa levantar-se e querer bater-te? Qual é o problema? Harry David é o oposto. O Harry David, ao mínimo contratempo, vai-se embora. Dá aqui um sketch. Alguém que cada vez que vai fazer stand-up, o microfone falha, ele vou-me embora. Alguém que se levanta, faz barulho com a cadeira, pronto, vou-me embora. Várias vezes, nunca consegue dizer sequer a primeira piada porque é uma merda. Está quase a dizer o início da primeira piada, o gajo do café bate tac, tac, tac. Foda-se, não. Depois podes ver, vês o papel, são piadas geniais. Só que o gajo nunca conseguiu dizer. Segundo ele, as condições não estão reunidas. Disseste o Larry David. O McDonald, Sim, o sim, sim. Andy Kaufman, o próprio Andy Kaufman também. O que é que vês no Andy Kaufman que não vês em mais ninguém? O que é que vês no Andy Kaufman? De que maneira é que o Andy Kaufman... Aquilo que estavas a dizer do Larry David, não sei se acontece a mesma coisa com o Andy Kaufman. Às vezes nem precisa ser comédia. Sentes ali qualquer coisa e motiva-te a Sim, fazer, sim. seja comédia, seja outra coisa. Não sei se é isso que te acontece com o Andy Kaufman. Dá-te Ai, pica quando vejo o Andy Kaufman e lavo-me a cabeça em várias direções. Primeiro, o gajo executa uma ideia que eu nunca levei tão longe, que é nunca pede desculpa por nada. sim, sim. No Andy Kaufman a piada está sempre no grande plano. Só quando nos afastamos é que nós vemos a verdadeira piada. A piada nunca está naquilo que ele está a dizer, nunca está nas palavras em si. Temos mesmo de nos afastar para ver a piada, mesmo na sua vida pessoal. Tudo o Sim. que ele fazia, toda a sua vida, é toda uma grande piada. Epá, ele estava-se a cagar para a forma como as pessoas o viam. Ele sabia que as pessoas, naquele momento, não estavam a perceber o que é que estava a acontecer, mas ele sabia que quando alguém olhasse para aquilo de fora e no grande plano, que ia conseguir ver essa piada. E no fundo é um bocadinho o mesmo raciocínio de um Fernando Pessoa, de que ele sabe que naquele momento não vai ter os créditos por absolutamente nada, mas que um dia vai ter e vive nessa esperança. Se bem que a comédia tem... É uma vantagem por um lado e é uma desvantagem por outro. Poder podes sempre. É extremamente difícil teres essa ideia do Fernando Pessoa. De pensar, eu tenho aqui algo muito bom, genial, mas isto não vai ser entendido agora. No stand-up é muito difícil. Vive muito do momento. Talvez a comédia sofra de um desgaste maior, supondo que não sofre, e às vezes não sofre. Tinha de ficar gravado de alguma forma. Sim, mas o Não é... Kaufman, ele teve sucesso. Portanto, ele conseguia continuar porque tinha sucesso, mas havia algo além disso, havia algo muito maior, que as pessoas no momento estavam a vê-lo só como mais um bom humorista e que só no futuro é que iriam ver todo esse outro lado mais transcendente do Kaufman. Ele recebeu créditos pelo que fez em vida. Acho que só quando tudo acabou é que as pessoas começaram a ver, mesmo as próprias pessoas que na altura não gostavam muito dele, começaram a vê-lo de outra forma, não é? Isso tem que ver com aquilo que estás a dizer, mas tem que ver também com outra cena que é a partir do momento que o artista morre, ele fica mais inofensivo e é a partir daí que começam a surgir. E às vezes é até uma forma mesquinha. Podem surgir críticas elogiosas, mas se surgirem críticas destrutivas que muitas vezes não havia enquanto ele estava vivo, porque há o medo de. Isso acontece muito em escritores. Não vou dizer que ele é mau aqui ou ali, porque se ele depois responde à minha crítica, ele vai-me Sim, sim. vai-me dinamitar, porque sabe mais da poda do que eu. Então espera-se que o escritor morra, agora já posso dizer Sim, mal. Não sim, é? sim. E eu acho que se está a assistir cada vez mais a isto. Há uma espécie de unanimidade, e assim que a figura morre, prolonga-se a unanimidade,
mas o que eu queria dizer mesmo é uma espécie de silêncio. A figura se calhar já foi mais ou menos grande. Nos últimos anos, uma espécie de silêncio. Assim que morre, é a altura outra vez para falar dela. Tenta-se ali quase ressuscitá-la, mas ela acaba por morrer. Eu acho sempre uma cena um bocado cobarde. De repente a vaga para criticar severamente a pessoa só aparecer após a morte. Partindo do princípio que o crítico podia fazer a crítica enquanto o artista estava vivo, porque é que não o fez? Eu já falei aqui algumas vezes quando se criam os círculos de unanimidade. Agora é bom, alguém pode dizer que ele é mau. Só quando ele cai na desgraça é que de repente aparecem todos. Ah, ele é mau, ele é mau, ele é mau, ele é mau, ele é mau. É um bocado de reles. Queres dizer que ele é mau? Diz quando ele está em cima. Quando alguém está vivo, as pessoas esperam sempre uma evolução, não é? As coisas podem mudar de um dia para o outro. Quando alguém morre, está feito. Tu podes criticar aquilo objetivamente, porque pronto, aquilo não vai mudar, ele não vai apresentar mais nada. No comediante é mais difícil. Por exemplo, Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa morto vale mais do que o Fernando Pessoa vivo, porque aquilo que estava por descobrir é muito mais do que aquilo que ele publicou em vida. Acho que o Prince também deixou. Já era aquilo que era enquanto estava vivo, depois deixou mais coisas. Num comediante é mais complicado. Isso tinha que ser quase um projeto louco. Um comediante de stand-up modesto. Até era conhecido por Sim, alguma sim. malta, o gajo morria. Saíam 10 especiais que perdi esta merda toda. O que é isto? Eu guardei 10 horas de material só para serem lançadas após a minha morte. O humorista é um bicho que precisa de ser elogiado no momento, se não Yeah, para. Não, yeah. não há um humorista que esteja aí em casa durante meses, sem ninguém o ouvir, que continue a dizer: Ah, eu sou um gênio, eu sou um gênio, sou um gênio incompreendido. Se eu fico 2 semanas sem atuar, eu começo logo a pensar: eu sou uma fraude, eu sou uma merda, isto vai acabar. Agora falaste de gênio incompreendido. Há pouco falámos de açorianos. O açoriano pode dizer que é um gênio incompreendido ou é apenas um açoriano? É uma Não boa compre. questão. É um pouco um gênio incompreendido, não é? Porque, não sei, nós olhamos para o canto alentejano, não é? Durante uma data de anos as pessoas olhavam para o canto alentejano e diziam que merda que aquelas pessoas estão a fazer. Até que um dia é património imaterial da humanidade e de repente todos gostamos de canto alentejano. A forma de falar açoriano, eu acho que um dia vai ser vista como uma arte poética, como é musical, Como as baleias. como as baleias. Será que os açorianos eles comunicam todos uns com os outros? Nós não nos apercebemos. Quando o açoriano está a falar connosco, que ele está ao mesmo tempo a falar com todos os outros açorianos. E há, o som propaga-se por Sim. vários quilómetros. Pode ser. E é por isso que as baleias percorrem o globo. As baleias são os pombo-correio dos açorianos. Para Sim. entregar a mensagem. A mensagem vai, do açoriano vai bué de longe. Tem um limite. A baleia recebe a mensagem e depois transporta a mensagem para outro açoriano noutro sítio qualquer. Sim, mas nós às vezes acordamos à meia-noite com uns barulhos e achamos que é a madeira a ranger. Mas não, são açorianos a comunicarem um com o outro. Uma espécie de apanhado falámos de baleias, açorianos, anões, grilos, cigarras, o senhor cujo bigode curto vem nos livros, vá. Cabras também. Cabras, Pesca do antissemitas. bacalhau. Há uma coisa que queiras dizer? No geral, eu gosto do silêncio. Gostas do silêncio? És uma pessoa de silêncio? Queres que eu responda? Sim. Ficas desconfortável com o silêncio? Não, de todo. Então é Se bem que um coerente. podcast é complicado, não é? Porque as pessoas nunca sabem. Aconteceu qualquer coisa? Sim. Se nós, agora, de um momento, sem avisarmos as pessoas, começássemos, ficássemos em silêncio uma data de tempo, as pessoas iam de certeza logo ver se tinham os dados móveis ligados, o que é que estava a acontecer. Mas podíamos estar a prestar uma homenagem a alguém que morreu. Sim. Não achas que é um bocado estranho? Sempre que se faz uma homenagem a uma pessoa que morreu, temos que dizer antes. Caso contrário, é só um silêncio. Pode ser uma homenagem ao soldado desconhecido. Nesse caso é só mesmo um silêncio. Cada silêncio que fazemos é uma homenagem aos soldados desconhecidos. Estás a dizer que o mime está sempre a homenagear o soldado desconhecido. Sim, sim. Onde é que as pessoas te podem seguir? Pá, não, não podem, não podem. Isto é a entrevista mais prematura da história. Faço stand-up há 5 meses. Não tenho qualquer conteúdo nas minhas redes sociais. Portanto, pá, vão a noites de comédia, pode ser que eu esteja lá. Mas o Instagram é o Alturas, mas não tem lá nada para ver. Ou seja, estás também a poupar as pessoas.
há tanto conteúdo na internet, tu também não queres contribuir. É que a maioria das pessoas já anda tão atarefada que já não consegue dar vazão às séries. Tem tantas séries para ver. E toda a gente recomenda merdas. Qualquer puto com a quarta classe, às vezes estou na rua a ver um puto lá no fundo, anda cá que eu vou-te recomendar uma série, desata a correr. Estás 5 anos sem ver um amigo. A pessoa diz-te bom dia e a seguir recomenda-te logo uma série. O que é que tu vais dizer? Não vou ver a série. A pessoa pergunta logo porquê. Quais é que seriam as recomendações na Idade Média? Não havia assim muita coisa para recomendar. Já apanhaste esta doença, pá. Não sei, devia haver doenças que tu só apanhavas em situações muito específicas, não é? Doenças sexuais. E fizeste-me recordar de uma ideia que estava a pairar quando falámos das putas. Há aquela ideia que... Aquela ideia que acho que é mesmo científico. Mas vamos esticar esta ideia científica. O sexo reforça o sistema imunitário. Isto é um dado científico. A minha pergunta é: as putas são imortais? Mas eu acho que é como um vinho tinto. Um copinho ao dia, eu acho que é isso. Não abusemos. Acho que a mensagem que temos de passar lá para casa é não abusa. Sim, sim. Porque às tantas podíamos propor, em vez de uma sessão de quimioterapia, ir ao bordel É de facto. para reforçar o sistema Mas imunitário. pronto, eu acho que pronto, como há aquele de uma maçã por dia não sabe o bem que lhe fazia. Agora, se uma dessas maçãs tiver bicho, uma maçã que tem uma carraça lá dentro. A Carraça também leu essa frase e ela está a aproveitar a maçã. Há vários episódios à volta da maçã. Há o episódio Adão e Eva, tens o Newton, tens. Tens a Sidra, a Summersby, as pessoas da Summersby. Sim. A da Branca de Neve também era uma maçã, não era? Sim, sim. Um dos trabalhos de Hércules também é roubar maçãs. O Jardim das Hespérides, salvo erro. Sim, sim. O Guilherme Tell. Sim, era uma maçã. No fundo, se fossem peras, nada disto tinha acontecido. Porque a pera é aquele fruto que apodrece na fruteira. Alguém diz que queres uma pera. Nunca ninguém respondeu assim, queres uma pera havendo a opção de maçã. Então estás a dizer que o Guilherme Tell estava a desperdiçar fruta. Sim. Eu não sei se houve uma espécie de brainstorm. Em vez de uma maçã, tivesse posto um coco. A flecha fazia ricochete e hoje não havia Guilherme Tell. Não se brinca com a comida, mas o Guilherme Tell brincava. Últimas palavras. Queres dizer alguma coisa às pessoas? Um bom dia, boa tarde ou boa noite. É isso, só quero ser simpático. Gostei muito da nossa conversa. Gostei muito. Quando quiseres, podemos repetir. Cá estarei.